Olá pessoal, estou aqui com o Dr. Ubiratã, pneumologista do INCOR, para poder tirar as dúvidas sobre o coronavírus, que está deixando a população com muito medo e alguns não estão tão preocupados. Então ele vai poder nos falar os sintomas, algumas situações, para poder esclarecer a dúvida da população. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Essa epidemia agora, na verdade, uma pan-epidemia pelo coronavírus 19, é um vírus já conhecido nosso que eu digo do mundo. Ele causou duas grandes epidemias em 2002 e 2012, a SARS e a MERS no passado, e os principais sintomas de quem tem contato com o vírus pode não ter sintoma nenhum, uma parte, especialmente jovens e crianças. Pode ter sintomas semelhantes a uma gripe simples, febre, dor de cabeça, mal-estar, eventualmente diarreia, ardor nos olhos, dor de cabeça, e uma parte das pessoas podem ter falta de ar. Esse é o sinal principal, a falta de ar e a alteração da capacidade de cheirar, tá certo? E às vezes do gosto, para a pessoa se preocupar e procurar um serviço de saúde para saber se tem a doença ou não. A maioria das pessoas que, portanto, têm contato com o vírus vão ter uma doença leve ou nenhum sintoma, mas 20% têm sintomas importantes e essas pessoas precisam procurar um posto, uma unidade de saúde, um pronto-socorro, uma UPA, uma unidade básica de saúde, um hospital, para poder avaliar se ela tem ou não essa doença. As pessoas que têm sintomas de gripe atual, elas devem começar a ter sintomas, especialmente falta de ar, junto com aqueles sintomas de gripe, elas devem ficar já em quarentena, ou seja, elas têm que ficar em casa de 7 a 14 dias. O isolamento social, então, hoje seria o melhor remédio? Não é isolamento social, na verdade as pessoas têm que circular menos na rua, em restaurantes, no comércio e mesmo no trabalho em grandes fábricas. Então tem que se reorganizar o processo produtivo do país, claro, preservando as atividades que garantem a alimentação da população, assistência à saúde, como nós médicos e todos os profissionais de saúde, mas a restringir as pessoas ao mínimo a sua locomoção e principalmente no transporte. Você pega uma situação de metrô, trens na região metropolitana de São Paulo, são muito lotados. Então, se você reduzir a jornada de trabalho, reduzir o número de pessoas que vão ao trabalho, trabalhando em casa, garantindo o salário, porque isso é uma coisa importante para o trabalhador. Hoje nós temos uma quantidade informal importante. Isso é a principal medida, junto com uma boa estrutura de atenção à saúde para o diagnóstico. Doutor, o senhor acha que o Brasil se preparou no tempo certo para essa pandemia? Não se preparou. As autoridades, em todos os seus níveis, demoraram para tomar as medidas, ou por uma parte porque fizeram pouco caso, desacreditando da importância dessa pandemia. A começar pela presidência da República, inclusive da área da saúde, ministro da área da saúde. A Organização Mundial da Saúde anunciou em 30 de janeiro que havia uma epidemia no mundo do Covid-19. Portanto, medidas de providenciar, por exemplo, kits de diagnóstico em quantidade para o país não foram providenciados até agora. A preparação de leitos de UTI em quantidade até agora não foram aumentados, são apenas anúncios. Se falta até máscaras e álcool gel, significa um país que tem uma indústria alcooleira como o nosso, é injustificável você estar faltando, mesmo que tenha ocorrido uma corrida de compra em supermercado e farmácia. Nós temos capacidade produtiva, significa que o país não se preparou porque o exemplo de cima não contaminou as instâncias inferiores para se preparar, inclusive os municípios, para isso. E claro, os municípios têm independência pelo SUS de tomar medidas, mas também esses ficaram, a maior parte deles, atrasaram em tomar as medidas necessárias. Então, a população, no geral, eles estão com muito medo porque não sabem onde procurar. Eu tenho sintomas, estou com um sintoma grave, mas aí vai na UBS, a UBS não encaminha para poder fazer o exame e manda voltar para casa. O que fazer numa situação dessa, doutor? Veja, primeira coisa, eu queria voltando um pouco ao assunto de prevenção. As pessoas ficam olhando apenas em álcool gel,
em máscara, etc. Primeiro, a maior parte da população nossa, que mora às vezes em condições difíceis, e estão desempregada, subempregada, ela deve em casa lavar as mãos com água e sabão, se não tem álcool gel. Não precisa comprar álcool gel. Usa sabonete, sabão e fazer higiene. Segunda coisa importante, as toalhas têm que ser individualizadas na casa. Eu sei que é difícil, mas sempre que possível, cada um ter a sua toalha, tá certo? E lavar essas toalhas com mais frequência do que habitualmente as pessoas, a gente pode lavar umas vezes por semana, ou menos ou mais. Mas é importante, se possível, lavar a mão com sabão várias vezes, principalmente quando cumprimenta pessoas, pega em portas, etc. Lavar lençóis separados, eu deitei numa cama, o outro chega, deita em cima, travesseiro. São medidas que, claro, elas também têm um custo, mas não é um custo que precisa as próprias prefeituras locais estimular e orientar a população para esses cuidados gerais. Quando a pessoa tem sintomas de gripe, se os sintomas são leves, uma febre que não é alta, dores no corpo, uma dor de cabeça, mas não tem falta de ar, a febre não é muito alta, ela pode ficar em casa. E se ela começar a ter sintomas, especialmente de aumentar a tosse e falta de ar, ela deve procurar um serviço de saúde. Se eu estou em casa, assim, tendo esse sintoma que é parecido com o da gripe, aquele chá caseiro, aquela canja, é verdade que funciona também para ajudar ao combate? Existe um ditado que canja de galinha, caldo de galinha, que não faz mal para ninguém. Evidentemente que não é protetor contra a gripe, os vírus da gripe comum ou dessa manifestação da infecção pelo Covid. Então as pessoas podem e devem continuar tomando canja, mas não achar que, ou os chás caseiros, mas não achar que isso vai proteger. Então elas não devem protelar a ida, porque quanto mais precoce ela chegar num serviço de saúde e for internada mais precocemente, mais chance delas serem curadas. Se demonstrou na China que a internação e depois da internação a intubação retardada foram causa de mortalidade importante. Então eles mexeram nisso, então, existe uma experiência mundial. Quanto mais cedo você faz no serviço, é internado, tem cuidado em terapia intensiva, a chance de você sobreviver é muito maior. É preferível que os governantes ajam mesmo que tarde. Entretanto, aqueles governantes que foram favoráveis à aprovação da emenda constitucional 95, que restringiu e retirou o verba do SUS, ou seja, eles, e que durante esse período todo acabaram com mais médicos, esses governantes contribuíram até agora para dificultar o enfrentamento dessa epidemia. Porque você retirar de um ano para outro 20 bilhões do SUS por conta da emenda 95, acabar com mais médicos, atendia principalmente periferia e locais pobres do país. Esses governantes estão tomando atitude agora, é bom que tomam atrasadamente, mas é bom, pior que se ficassem inativos, mas eles têm um preço a pagar pela negligência ou porque foram contra o fortalecimento do sistema de saúde no Brasil até agora.